Estudar é bom, fechar o edital é bom, mas fazer e estudar direcionado de maneira correta é o que vai te levar à aprovação. Quando eu vi mais de 40, 50 mil inscritos, eu disse, será que eu consigo mesmo? Mas eu, estudando, eu consegui provar, não somente para as pessoas ao meu redor, mas para mim mesmo, que eu sou capaz de conseguir aquilo que eu quero. O jeito dos professores ministrarem as aulas não é uma aula cansativa, é uma aula que a gente realmente aprende, a gente tem foco. Então, como o professor Fábio diz, ele tem uma equipe por trás e isso tudo ajuda. Ajuda os alunos, ajuda em todo, no geral. Muda muito o nosso emocional. A gente já vai para a prova sem certeza que a gente vai passar. Não é um cursinho, é o cursão. Atualmente eu trabalho de mototaxista, mas não tinha muito tempo para estudar também. Conforme eu tinha tempo, eu estudava. Eu estava parado mesmo, como ele fala assim, o cara parado ele fica de braços cruzados, sem fazer nada. E com a motivação dele, o modo dele incentivar as pessoas, o modo dele falar, ele incentiva mesmo as pessoas e aquilo me motivou. Por isso eu continuei estudando e agora passei e vai valer a pena. Você vai estudar e vai ver o seu nome lá na lista dos aprovados. Contextualizar aqui, você passou, foi na Polícia Civil? Isso. Para investigador? Eu passei para investigador e para escrivão na polícia. Passou para Civil para investigador, escrivão. Aí você passou para Polícia Militar também? Passei para oficial e para praça da Polícia Militar. Caraca, que isso. Peraí. Eu tô até me perdido aqui, já tem 4. Fez bombeiro também? Fiz, passei para praça do bombeiro. Foi que você conheceu aí o Sou Concurseiro? Já conhecia ela por causa da minha mãe, né? E tua mãe já estava com a gente? Sua mãe é concursada hoje também? Minha mãe é da SES, ela é enfermeira. Aí, ó, veio da mãe, a mãe já indicou o filho também aprovado, é uma família que passou aí pelo Sou Concurseiro. Comecei a trabalhar muito cedo, bem cedo mesmo. Fui trabalhar numa empresa de fast food, conheci o Sou Concurseiro através do Instagram, o delegado Fábio anunciando na época o concurso da PM. Aí eu fiz PM, Bombeiro, Secretaria de Segurança Pública e Censa. Consegui os 4 estudando com o Sou Concurseiro, vou passar fazendo os 4. E a mentoria de vocês, ela realmente fez com que o processo fosse muito mais prazeroso. Eu acho muito importante, né, as primeiras aulas que falam sobre técnicas de estudo, que o senhor passa para a gente de forma muito didática. O cara pensa que ao entrar na mentoria, ele vai ter só aula, mas as aulas ali é muito pouco frente ao que realmente importa dentro da mentoria, que é essa parte do como estudar, é a mentalidade, que você está com a mentalidade do aprovado mesmo, a gente tem esse módulo lá, né, da mentalidade Meu nome é Davilson, tenho 35 anos de idade, eu adquiri a mentoria da Guarda Municipal. Meu nome é Davilson Ferreira, fui aprovado no concurso da Guarda Municipal de Manaus, né, com a mentoria do Sou Concurseiro. Mesmo com o ensino médio, né, conquistei essa aprovação. Para mim foi uma grande felicidade, porque, né, fazer o concurso, ser aprovado no concurso da Guarda Municipal, eu tinha um grande sonho e conquistei, que era ser pai, né? Mas primeiramente tinha que ter uma estabilidade financeira e graças a Deus confiei no concurseiro e consegui ser aprovado no concurso da Guarda Municipal de Manaus. O que o concurseiro até emociona, assim, porque eu falo que é questão de gratidão. E o Sou Concurseiro vai fazer parte da minha vida. Só posso dizer gratidão ao Sou Concurseiro.
concurseiro e vou passar. Enquanto o povo vai festejar, eles pulam carnaval. Eu pulo página pra estudar. Bem-vindos para mais uma aula de conhecimentos pedagógicos e legislação da educação. Aqui comigo, meu nome é Adriano Martins, sou seu professor aqui no Sou Concurseiro Vou Passar. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, vem chegando, vem se aproximando. Já curte esse vídeo, já compartilha com o coleguinha para nos acompanhar ao vivo aqui conosco pelo YouTube. Meus lindos e lindas, é um prazer enorme estar novamente aqui com vocês. Olha que agora, nessa preparação para a Seduc Amazonas, você que é professor, professora, pedagogo, pedagoga, vem comigo, porque vamos fazer, sabe o que agora? Sabe, nesse clima de carnaval que vamos fazer nesse momento? Questões comentadas. Já disse para vocês, olha, que para mim é Deus no céu e questões de prova na terra. Temos que fazer questões de prova. E eu separei aqui um material que é muito recorrente, um material que é muito importante para você. Nós queremos entregar para você aquilo que vai te ajudar na preparação e você recebe tudo isso aqui agora de graça, sem pagar nada por isso. Então, curta o vídeo, compartilha, você já salva também esse vídeo. Eu sei que tem muita gente, eu recebi muitos comentários da outra vez. Professor Adriano, eu estava me deslocando para casa e aí eu assisti você ali pelo celular, ou então eu estou no trabalho, professor Adriano, estou aqui acompanhando. Eu já contei para vocês a história de uma cobradora de ônibus, ela estava com fone de ouvido aqui, ó, acompanhando nossas lives e trabalhando. Eu sei, e aí você já salva para fazer depois, para você pegar o material, você se debruçar. Agora já pode fazer isso ou daqui a pouco, mas veja bem, trouxemos o material, uma seleção de questões de prova que vai turbinar a sua preparação. E não é só isso. São questões de prova e todas elas comentadas. Quer ver? Vem comigo. Como é que vocês estão aí? De qual cidade vocês estão falando? De onde você está me assistindo? E principalmente, já me diz também quais materiais você quer que a gente traga para você aqui gratuitamente. Diz também para mim, professor, qual é a sua maior dificuldade? Aquilo que você está em estudar. De repente a gente prepara o material só para você. O que é que você acha? Coloca aqui. Agora, na sua tela, eu trouxe essa primeira questão, já para a gente não perder tempo, mas também para você entender como isso aparece em prova. Pode ser? Vem comigo. Professor Adriano, essa questão muito grande. É uma questão que vai exigir uma leitura maior. A primeira coisa que eu perguntar para você é a seguinte: como é que está a sua interpretação de texto? Será que um texto grande já te deixa de lado, já te deixa triste? Não. Preparar para concurso público é leitura. Quanto mais questões de prova você fizer, mais rápido, mais confiante você fica, o seu olhar fica mais aprimorado contra pegadinhas, contra situações, você não vai errar besteira, porque você está se preparando. E isso é muito importante. Eu trouxe aqui uma questão de 2026. Isso mesmo. Prefeitura de Pirá, na Bahia, já tem concurso público e a gente vai trazer para você aqui. Olha que legal. Vou colocar aqui a tela toda. Eu quero ler com você o seguinte. Olha quantos detalhes tem aqui. Leitura é importante, olha só. Ao propor a escola aborde questões sociais, já tomo, olha aqui, já sei que essa questão está ligada é uma questão que está ligada às questões sociais contemporâneas, sob a perspectiva do que? Da cidadania. Olha, já estou destacando aqui palavras-chave. Evidencia-se a necessidade de considerar a formação dos professores, dos educadores de vocês e sua condição como que? Cidadãos. Queridos, essa questão de prova ilustra bem uma tendência que está acontecendo nos últimos dias, últimos meses, em questões de prova para professor, que é associar a postura do professor como cidadão.
que possui saberes, que possui experiências, que possui vivências, mas também associada à questão crítica, associada também à contextualização das questões éticas, epistemológicas, sociais. Esse aqui é um exemplo de questão que tem pegado para um lado que nós vamos chamar de pedagogia pós-crítica, onde questões como a educação inclusiva, a questão do meio ambiente, a questão étnico-racial, né, o racismo, bullying, são temas que têm aparecido demais em provas de concurso público. E aí, nós também trazemos para você, para que você perceba como é a visão da banca, como é que eles cobram esse tema. Muito importante a aula de hoje, vamos trabalhar muita coisa legal, ok? Já vem comigo, então, eu vou mudar o marca-texto, olha só. Para qualificar a sua prática dos professores, lembra, ele está falando sobre formação de professores. Os professores precisam também se desenvolver profissionalmente como sujeitos críticos, inseridos em uma realidade social. Estou separando também esse termo. Muitos detalhes nessa questão, mas com uma boa leitura, uma leitura calma, você consegue perceber, você consegue entender em que lado ele está puxando, reconhecendo-se como educadores e cidadãos participantes do processo da cidadania. As bancas hoje, elas estão nessa vertente da criança, ela ser um cidadão, do jovem ser um cidadão, do adulto ser um cidadão, de você, enquanto professor e concurseiro, ser um cidadão. Um cidadão que vai respeitar o meio ambiente, um cidadão que vai respeitar o trânsito, um cidadão que vai respeitar a questão das mulheres também, um cidadão que vai respeitar a questão da diversidade de crenças, de religiões. Veja que esse tipo de questão está muito alinhado com as questões relacionadas com a BNCC. Vou até anotar aqui, ó. Base Nacional Comum Curricular e os parâmetros curriculares nacionais e as diretrizes curriculares nacionais. São documentos chaves que falam como o professor ensina o conteúdo programático, não de separado da realidade, mas inserido em um contexto social. Já começamos a primeira questão desse jeito. Olha, vem comigo. A pergunta vem assim: de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, é correto afirmar que, letra A, para o professor, a escola é apenas lugar de reprodução de relações de trabalhos alienadas e alienantes. Você não vai me marcar isso como resposta certa. É ou não é? A letra A é o contrário do que está sendo pedido no enunciado. E você já sabe que sempre vai prestar atenção no enunciado. Você vai responder aquilo que ele quer ouvir. Então, tem que ficar atento quanto ao enunciado. Bacana? Me diz aí nos comentários o que você tem feito aí no carnaval, tem aproveitado, tem estudado. Me conta aí o que você tem feito, o que você fez nesse período. Volta aqui comigo o seguinte, ó. Letra B, tela toda. Para o professor, a escola é espaço de construção da autonomia e de relações com a comunidade escolar. Está aqui. Achamos a resposta certa. Bate perfeitamente com o enunciado. Olha a letra C. Tradicionalmente, a formação dos educadores brasileiros sempre contemplou essa dimensão. Historicamente, não. E isso é mais recente. Historicamente, existia aquele professor muito tradicional, aquele que usava, olha, palmatória aqui, ó, pá, que fazia a sabatina, que queria o aluno como um ser que obedecesse sem reclamar, sem questionar, que não pensasse por si só, que recebesse respostas prontas e tivesse que memorizar, decorar. Esse tipo de aluno, segundo a maneira como você tem que ter um entendimento para a banca, esse aluno ficou para trás. Combinado? Vou avançar aqui, questão... eu trouxe para vocês aqui sobre essa questão, sobre a cidadania, a questão do contexto crítico social,
Olha só aqui, o veterinário que atendeu o cão-orelha descarta acidente. Foi agressão, ele fala. E o ensino da democracia será incluído nas escolas, diz o MEC. O programa pode alcançar 1 milhão de estudantes. Veja que a escola tem que falar situações como o caso que aconteceu de pessoas que maltrataram animais. Todos os dias nós vemos no noticiário questões relacionadas à corrupção, questões relacionadas ao racismo, questões relacionadas... Veja que a ideia que essa banca está querendo dizer é o seguinte, ó, o professor não é só repassar conteúdo pronto e acabado, mas é alguém que faz parte da formação da cidadania do aluno. Vem comigo. Questão número 2. Segundo o Libânio é um dos autores que mais cai em provas de concurso público. Tá? Você tem que ter Libânio debaixo do braço. Ele diz o seguinte, ó, as tendências pedagógicas, já sei o tema dessa questão. Tendências pedagógicas. Adriano, tendências caem? Caem demais, demais, demais. As tendências pedagógicas fazem parte do que nós chamamos de fundamentos da educação. Saber o que fundamenta a prática pedagógica é função do professor. E as bancas querem saber se você conhece o que fundamenta a sua prática pedagógica. Então veja, ó, ele diz o seguinte, pode ser organizado em 2 conjuntos, pedagogia liberal e pedagogia progressista. Sim, pode ser organizado, ele é organizado dessas 2 formas, e quem faz isso é Libânio, tá? O princípio da educação na pedagogia liberal prioriza a valorização de aptidões individuais, alicerçadas na meritocracia. Libânio faz uma crítica a isso. O aluno é responsabilizado a dar o melhor de si em notas e desempenho exemplar, destacando-se em relação ao grupo em decorrência disso. Ou seja, padronização de métodos de ensino, estratégia de avaliação, e ocorre a artificialidade dos processos. Então, Libânio é contra, ele quer combater esse tipo de professor que é artificial, esse professor que é mecânico, né? Mecanicamente ensina. E ele fala, é artificial porque o foco central não é no aluno, está no ensino do conteúdo proposto. E nas palavras de Dermeval Saviani, ele cita um colega dele, Dermeval Saviani, a escola se organiza, pois, como uma agência centrada no professor. Essa crítica é essa da escola tradicional, onde é centrada no professor, que transmite palavra-chave das tendências liberais. Bom, vou avançar. Ele quer saber o seguinte, sobre o exposto, a pedagogia liberal contempla quais tendências pedagógicas? Olha só. Nós temos, então, tendências liberais, né? Deixa eu apagar aqui. Liberais. E temos tendências progressistas. E aí diz o seguinte, ó. As tendências liberais, que é a pergunta, se divide em 4, que vai ser a tradicional, que vai ser a renovada não diretiva, né? Ou ele chama de renovada progressivista ou diretiva em alguns casos, e a renovada não diretiva, de Carl Rogers, não diretiva. E por último aqui, a tecnicista. Tecnicista baseada aqui no behaviorismo. É uma concepção de aprendizagem. E veja que ele está pedindo o nome dessa divisão. Ele quer só a tendência liberal. Aí você já sabe que a resposta certa é letra B de bola. É D de dado. Eu marco a D e falo outra letra. Letra D de dado. Conhecer tendências pedagógicas é muito importante. Combinado?
Anotou essa dica? Vamos então para a próxima questão. Antes de continuar, lembro a vocês, de 23 a 25 de fevereiro temos um evento exclusivo aqui sobre mentoria da Seduc Amazonas. Você é nosso convidado a participar conosco, a chamar também quem quer aprender mais para se preparar para o concurso público da Seduc Amazonas. Combinado? Vem comigo então. Outra questão, 2026. Professor Adriano, mais uma questão de 2026, sim. Prefeitura de Agudo, Rio Grande do Sul, um salve para os moradores lá, para os concurseiros de Prefeitura de Agudo, no Rio Grande do Sul. A pergunta veio assim, pergunta recente, fresquinha, saiu do forno. O processo de ensino-aprendizagem envolve múltiplos fatores. Neste contexto, é incorreto afirmar que, preste atenção no comando da questão, porque ele não quer a resposta certa, ele quer a resposta errada. E se ele quer a resposta errada, é mais fácil achar o erro do que o acerto. Eu vou eliminando as opções até aparecer aquela que tá, você olha assim, isso tá errado. Vem comigo, tela toda para você, letra A. O processo de aprender depende apenas das capacidades individuais. Olha aqui a palavra apenas. Você encontrou a palavra apenas? Todas as vezes que você encontrar a palavra apenas, somente, exclusivamente, unicamente, apenas, já acende o sinal de alerta. Porque quando a banca fecha demais, já sabemos que é extremamente provável que aquilo esteja errado. A letra A já é a resposta errada. Mas veja, olha a letra B. O professor atua como mediador. Correto. A concepção atual de aprendizagem vê o professor como um formador, como um mediador entre o conhecimento simbólico, a sala de aula e o mundo que está ao seu redor. A contextualização prática daquilo, como organização de situações que favoreçam a aprendizagem significativa. Olha como veio a letra C, vou até colocar aqui a tela toda. O estudante é sujeito ativo, correto, na construção do conhecimento, tanto é que o nome é construtivismo, interacionismo com objetos, ideias e pessoas, corretíssimo. Olha a letra D. A aprendizagem envolve fatores cognitivos, afetivos e sociais. Perfeito, perfeito. Fatores cognitivos, né, o pensamento, afetivos, como o coração, os sentimentos, e sociais, que é o contexto social em que a criança vive. Isso está correto. Eu vou avançar. Próxima questão para a gente aqui. Questão número 4. 2026, Prefeitura de Potim, em São Paulo, aqui ó, 2026. Que diz aqui conosco, olha só como veio essa questão, a formação de professor da educação básica. A pergunta quer saber sobre a formação do professor de educação básica requer compreensão da complexidade das relações do ambiente escolar. Assinale a alternativa que caracteriza adequadamente a relação professor-aluno no processo educativo contemporâneo. E aí? E aí? Na atualidade, como deve ser vista a relação professor-aluno? Eu vou dizer a vocês, olha só. Olha a dica aqui, transmissão vertical, isso é tradicional. Relação vertical é uma relação de imposição, onde o professor hierarquicamente, verticalmente está acima do aluno. Então, transmissão vertical de conhecimento é errado, é tradicional. E ele quer, olha a pergunta, ele quer a questão contemporânea. Na atualidade, o tradicional ficou no passado. Aí você fala para mim agora, professor, eu sou tradicional. Você fala para mim agora, professor, esse negócio, eu sou tradicional. Tudo bem. Quem sou eu para te dizer como você tem que ensinar? Mas olha, na hora da prova você vai responder aquilo que o examinador quer ouvir. Ele não vai perguntar a sua opinião, a minha opinião, não vai perguntar
qual é a visão do seu diretor, da sua diretora, do seu pedagogo, da sua pedagoga, do seu pai, da sua mãe. Não vai perguntar. Você tem que responder os teóricos. E aí, é por isso que a gente está aqui. Para você entender como isso aparece em prova. Então, transmissão vertical é errado. Ausência de direcionamento pedagógico em nome da liberdade total. Professor é para deixar o aluno livre, leve e solto para fazer o que ele quiser? Não. É errado. A concepção atual de relação professor-aluno não é assim, não. Olha a letra C. Distanciamento afetivo e manutenção da autoridade docente. Esse autoritarismo não está correto. Letra C. Será que a concepção atual da relação professor-aluno é centralização exclusiva nos conteúdos? E aí, o pessoal do chat, tá respondendo legal? Adriano, vai mais devagar, vai mais rápido? Como é que tá aí? Me diz aí no chat. Eu vou tentar falar mais pausadamente, para não atropelar as coisas, tá bom? Parece que eu tô ligado aqui no 220, mas é porque a gente aproveita melhor o nosso tempo aqui com vocês. Bacana? Olha a letra E, ou letra E, como diz os morfologistas. Interação dialógica. Olha que legal. Que favorece a construção compartilhada do conhecimento. O nome disso é construtivismo. E essa visão do construtivismo está baseada em Jean Piaget. Estudar esse cidadãozinho aqui vai te fazer dar pontos extras, pontos importantíssimos, pontos ganhos na sua prova. Bacana? Posso avançar? Vamos lá? Questão número 5, Prefeitura de Camaçari, na Bahia. As formas de avaliação escolar, tema muito explorado em prova. Os examinadores atuais querem saber se você só passa a prova por passar. Se você, para você a avaliação, eles querem saber, eles querem diferenciar aquela pessoa que tem a concepção de avaliação como nota, como prova, e a concepção atual de avaliação, que é a avaliação mediadora. Olha que interessante, eles querem fazer aí essa diferenciação de quem está no passado, quem está antenado com as novas práticas contemporâneas. Ele diz o seguinte, ó, as formas de avaliação escolar passaram por várias transformações ao longo da história da educação brasileira. Assinale a que apresenta uma característica de avaliação na perspectiva crítica. Ele não quer qualquer tipo de avaliação. Ele quer na perspectiva crítica. Olha a letra A. Fundamenta-se no paradigma construtivista. Já está na letra A a resposta. Ou você marcaria a letra B. Olha como errado está a letra B. O avaliador exerce papel de juiz. Isso está errado. Será que a avaliação enfatiza só o resultado, só o produto, só a soma da média? Não. Será que a avaliação só enfatiza a memorização? Memorização, repetição, enciclopedista, isso é uma concepção, olha só aqui, tradicional. A concepção tradicional vai ser a resposta errada em prova. Tá claro aí? Bacana? Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Questão número 6, 2026, Prefeitura de Ipurim, Santa Catarina. Um salve para vocês aí da cidade de Ipumirim, Santa Catarina. Bacana? Teve concurso agora, 2026, para professor. Pegamos aqui mais uma questão para trazer para você e compreender melhor sobre as teorias da aprendizagem, para compreender melhor como isso aparece em prova. Olha como veio. Vou colocar aqui a tela toda para você. Diferentes teorias tentam explicar como o ser humano aprende. Diferentes teorias tentam explicar como o ser humano aprende, influenciando diretamente as práticas adotadas no laboratório pedagógico.
A concepção que compreende a aprendizagem como um processo ativo, opa! Ele não quer qualquer tipo de aprendizagem. Ele quer aprendizagem que concebe o aluno como um ser ativo. Olha só, como um ser que procura entender criticamente a sua realidade. É ou não é verdade? A gente tem que exigir nossos direitos muitas vezes. A gente não pode se calar diante de situações que estão acontecendo. A gente tem que se mobilizar também. Você concorda comigo? Então ele quer, olha, um processo ativo, um ser pensante, de construção do conhecimento. Olha o construtivismo aí de Jean Piaget. Construção do conhecimento pelo sujeito, pelo aluno. Já não se concebe mais aquele aluno como um ser plástico, né? Que só obedece sem questionar o professor, onde o professor só passa as tarefinhas e tem que copiar mecanicamente, sem processar, sem pensar, sem inovar. Aí é o seguinte, ó, através de suas interações com o meio físico, o ser humano está em um mundo. Ele exerce e é exercido sobre o meio físico e não com mera recepção passiva de informações prontas. É classificada de forma específica. Essa é a alternativa correta. Que concepção é essa de que ele está falando aqui? Será que é concepção tradicional? Não é. Já que o aluno é ativo, na tradicional o aluno é passivo, então não é tradicional. Será que é concepção inatista? Onde, vou colocar aqui para você me enxergar a tela toda, né? Eu vou dar aqui a tela, colocar a tela para você. Será que é a concepção inatista, né? Que a concepção inatista é a que concebe o ser humano como algo que já vem pronto, alguém que já nasce já com tudo que é preciso saber, é uma concepção de aprendizagem que ficou lá junto com os gregos na Idade Média ali. Bacana? Muito bem. Se você ver também, não é uma concepção tecnicista, então não vai ser a resposta certa como concepção tecnicista. Bacana? O pessoal está comentando aqui no chat, o que vocês estão achando da aula? O professor, dá uma reduzida, está muito rápido. Meu Deus do céu, eu me lembro, tá, gente? Vocês têm que me lembrar nessas horas, combinado? Olha só, e aí vem a concepção construtivista, que é a resposta certa, bacana? Sabe o que é interessante de você fazer esses vídeos conosco? Além de você guardar, além de você poder ver depois, você pode dar um pause também, de repente eu coloco a tela toda para você dar uma lida, e aí, quando você vê a tela toda, o que você faz? Você já dá aquela processada e eu já venho dando a resposta. Combinado? Marcado então? Estamos de acordo? Vou colocar novamente aqui a tela toda para você enxergar. Vamos avançar. Próxima questão. Meus lindos e lindas, você percebeu aí qual é o tema que está nessa questão? Me diz aí. O tema aí, ó, é LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mais especificamente o artigo 5º, quando fala do direito à educação. Queridos, LDB vai estar na sua prova com toda certeza que há no universo. Tão certo como o sol vai nascer amanhã. O pessoal me avisou aqui, estão comentando aí no chat, ó, Adriano, o áudio e tal, já está tentando, acredito que já resolvemos aqui. Muito obrigado pelo feedback, vocês aí. Em conformidade com o artigo 5º da LDB, complete a lacuna com a alternativa correta. O acesso à educação básica obrigatória é o quê? Pontinho, pontinho, pontinho. Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente instituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. No capítulo 5º da LDB, vai dizer que todo mundo tem acesso à educação. Ele vai dizer que é um direito público subjetivo. Dica importante. Alguns artigos eles pedem exatamente o que está escrito. Então, quando eu falo para você, isso é importante, você vai prestar bastante atenção nisso. Combinado? Vamos avançar? Olha só o que mais aqui.
Com base na Constituição Federal de 88 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a gestão democrática. Vou separar o tema aqui. Olha a pergunta aqui que veio. Gestão democrática. Vou colocar na tela toda para você. Você vai poder, então, já visualizar e vai responder. Eu quero destacar aqui, enquanto você está pensando aí, que o tema é Constituição Federal e LDB. Queridos, são legislações que vão te garantir pontos. Estudar isso é fundamental para a sua preparação. Anota. LDB, Estatuto da Criança e Adolescente, Constituição Federal 88, BNCC, Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão. São 5 leis que tem que estar junto contigo, aonde você for. São importantes, tem muito conteúdo a ser trabalhado e despencam em provas de concurso público. Você anotou a dica? Então vem comigo. Sobre a gestão democrática, a pergunta veio aí. Será que a gestão democrática implica, letra A, centralização das decisões? Isso não é gestão democrática. A gestão democrática está alinhada com o pensamento de partilha, com o pensamento de tomadas de decisão com a comunidade acadêmica da escola, com o pai dos alunos, com os professores, o segmento dos coordenadores, a secretária, auxiliares civis gerais, a manipuladora de alimentos. Quem estiver na escola faz parte da comunidade escolar e participa da tomada de decisões. Isso significa que gestão democrática tem a ver com decisões relacionadas a uma gestão partilhada. Ficou claro para você? Então veja, a letra A diz centralização das decisões. Isso não é gestão democrática. Letra B, definições pedagógicas feitas somente pela equipe gestora. Será que é exclusivamente, somente, apenas pela equipe gestora? Já sabe que não. Participação exclusiva dos professores. Será que, olha a palavrinha aqui, ó, exclusiva, somente. A letra C, participação das famílias somente nos aspectos que envolvem estrutura física. Você já aprendeu comigo. Palavras-chave. Somente, unicamente, exclusivamente, apenas. Acende o seu sinal de alerta na hora de responder questões de prova. Letra E. Participação coletiva de diferentes segmentos da comunidade escolar, perfeito, nos processos de tomadas de decisão. Perfeito, resposta certa, letra E. Vamos avançar? Fazemos mais questões de prova. Questão número 9. Considera-se criança para os efeitos dessa lei a pessoa até 12 anos de idade, pontinho, 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 e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Isso aqui é idade, é uma pergunta sobre idade. Olha o que eu vou falar aqui para você agora. Idades caem em prova, tá? As idades é a maneira objetiva, cronológica de definir uma situação. Isso que está aqui é o ECA. É uma questão sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. Opa! Estatuto da Criança e do Adolescente também estará na sua prova. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 2º, já vem conosco perguntando quem é criança e quem é adolescente, porque ele tem que estabelecer quem é criança e quem é adolescente. E ele fala o seguinte: considera-se criança para os efeitos desta lei. Vou até marcar aqui para você, ó. Criança, a pessoa até 12 anos de idade, incompleto. Fala assim, ó, 12 anos de idade, incompleto. Completou 12 anos, já não é criança, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente. O que aparece? Adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade. Correto. Então veja, Adriano, meu filho tem 13 anos, mas para mim ele é uma criança, mas para o ECA, que é a pergunta aqui, não é criança não. 13 anos é adolescente. O artigo 3º do ECA diz assim:
A criança ou adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral. O ECA, ele é protetivo, proteção integral. A ideia do ECA é fazer com que a criança e adolescente seja protegido da sua imagem, tenha proteção relacionada à sua dignidade, à sua liberdade, principalmente a saúde, a educação, a moradia, a ter uma família. São vários esporte, lazer, são vários aspectos que o ECA protege. Bacana, então a resposta certa, letra E. Ok? São 2 artigos para você ficar de olho também. O artigo 2º, você vai fazer um coraçãozinho no seu material. E o artigo 3º vai fazer um coraçãozinho, porque eles caem muito em provas de concurso público. Inclusive, é por isso que eu trouxe para vocês, para que vocês percebam como isso aparece em prova. É importante estudar a lei seca, a lei pura, tá bom? Não esquece isso. Vem comigo. Considerando o artigo 1º da Lei 8069 de 90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, pode-se afirmar que tal normativa apresenta um avanço na proteção dos direitos da criança e do adolescente, na medida que substitui o que antigamente era. Queridos, antigamente, nós tínhamos aqui, antigamente no Brasil, um estatuto que não cuidava da criança e do adolescente. Não cuidava. Era um estatuto chamado Código de Menor. Esse Código de Menor não tinha uma proteção integral da criança. Esse estatuto, sim. Veja que é mais uma questão relacionada ao artigo 1º. E o artigo 1º fala sobre a proteção integral. Proteção integral é livrá-la de todo mal. O que é livrar de todo mal? Vou colocar aqui a tela toda para que você possa fazer aí o seu print maroto. Enquanto eu ajeito aqui o meu colar, vem comigo. Queridos, a proteção integral significa o seguinte. Já viu aquela frase, mulheres e crianças primeiro? O barco está afundando. De quem é prioridade? Crianças e adolescentes primeiro, segundo o ECA. Está no hospital, tem uma pessoa, um adulto doente e uma criança doente. Quem é atendido primeiro? Segundo o ECA, a criança ou adolescente. Primazia de atendimento. Isso que é um dos princípios da proteção integral. Vem comigo, vamos lá. Vamos fazer mais questões de prova. Vamos aproveitar melhor esse tempo, porque eu quero preparar você, deixar você no ponto de estudar mais tarde sozinho, de compreender melhor esses temas. Eu acredito muito que fazendo questões de prova, a gente aprende melhor. Para mim, fazer questões de prova é a melhor maneira de se preparar para concurso da área de educação. Professor, professora, pedagogo, pedagoga, esse vídeo é para vocês. E aí você me pergunta o seguinte, mas professor Adriano, eu estou estudando, mas não estou fazendo questões de prova. Eu estou certo? Não está, não. Tem gente que vai deixar fazer questões de prova só mais tarde e está perdendo grandes oportunidades. Sabe por quê? Vou dar uma dica importante para você. Quando você vai fazer uma questão de prova e você não sabe aquele conteúdo, você trava nele, você pesquisa. Quando você pesquisar, você volta, agora faz todo sentido. Você vai perceber que aquilo ali é mais tranquilo, você aprende. Se você deixar para depois, você perde oportunidades de ganhos de aprendizagem. Então, diz o seguinte, questão número 11 é um tema que cai muito em prova de concurso público. Nós chamamos aqui, no Sou Concurseiro Vou Passar, de galinha dos ovos de ouro. Saber aquilo onde a banca mais cobra, é mais recorrente, é o perfil das bancas. Isso é fundamental para a sua preparação. E é por isso que você está aqui, eu tenho certeza que você procura material de qualidade, aulas de qualidade, você procura não só aula material, mas direcionamento, uma mentoria mais personalizada, mais próxima da sua realidade, que traduz esse mundo do concurso público de maneira que você possa interagir aí com os estudos, com o material e aprender mais e melhor. É possível passar? Com toda a certeza. Conversei com vocês anteriormente que é o seguinte, olha,
Tem muita gente que diz assim, professor, eu quero começar do zero, vocês ensinam do zero? Do zero. Professor, já estou bastante avançado, vocês podem me ajudar também porque meu perfil é avançado. A mentoria é para isso. E, olha, 23 a 25 de fevereiro, nós vamos estar aqui com vocês dando mais orientações sobre o DACEMED Manaus. Já marca na agenda, já coloca aí no seu caderno, já marca no seu celular para você aproveitar o máximo possível daqui. Ó, tudo gratuito para você. A ideia é te ajudar. Combinado? Vamos então fazer essa questão de prova. Questão número 11. Eu vou colocar aqui a tela toda para você enxergar melhor. Em relação às competências gerais, é sobre competências gerais da educação básica definidos pela Base Nacional Comum Curricular, também conhecida como BNCC. Assinale a alternativa correta. Meus lindos e lindas, você pode virar aqui para mim agora e falar o seguinte: professor Adriano, eu não entendo nada de BNCC. Não sei de onde vem, nem para onde vai, como é que é feito, quem sou eu, para onde estou. Queridos, a Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que cria uma base, olha o nome, uma base comum curricular nacional, de norte a sul do Brasil. Criar uma base nacional não é conteúdo programático. Ela permite que cada sistema de ensino, cada instituição elabore o seu conteúdo programático baseado na BNCC. Tem uma série de nuances aí importantes. Mas sabe o que é importante que cai muito sobre o BNCC? As competências gerais. São 10 competências gerais da BNCC e os examinadores querem saber se você sabe o que está escrito lá. Essa dica é importante. É possível que você esteja olhando uma questão de prova que vai estar lá naquele domingo de manhã ou de tarde. Muito bem. Vamos marcar a resposta certa, então? Letra A. Competência entendida como o domínio de conteúdos. Será que na BNCC competência é domínio de conteúdos, procedimentos sem articulação com atitudes ou valores? E aí, o que você acha? Você acha que é isso? Eu vou te dar o mnemônico. Olha só aqui, o mnemônico é chave. Chave. Você está com alguma chave no seu bolso? O seu carro, você está no chaveiro do seu carro? A chave da sua casa, a chave do seu trabalho, tá contigo aí agora? O mnemônico aqui é chave. Olha só, chave é o seguinte, é a mobilização de conhecimento. O H é de habilidade. O A é de atitude. E o V é de valor. Memorizou a palavra-chave, você olha as opções aqui e responde que a resposta certa, que é a letra C. Competência é a mobilização da chave. Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Dica legal. E olha, eu já disse a você que eu tenho, de vez em quando, vi uma coisa assim na minha mente. Eu consigo vislumbrar o futuro. Eu estou vendo aqui que essa questão vai ser a questão número 29. Olha, número 29 da sua prova. Tá anotando? Olha, isso aqui despenca em prova de concurso público. Se você não sabia nada de BNCC, já aprendeu aqui um conteúdo demais. Top das galáxias para você. É o que nós chamamos de a teoria dos ovos de ouro. É você entender aquilo que é mais recorrente, o que mais cai, o que é importante e focar melhor. Tem coisas que você deixa que o seu concorrente perca tempo estudando e você já vai mais objetivo. Isso torna a sua aprendizagem mais eficiente. Quanto mais questões de prova você fizer, você vai percebendo que isso de fato acontece e é importante. Bacana? Bacana? Vem comigo, questão número 12. Vygotsky, Wallach e Piaget. Psicologia da aprendizagem é o tema aqui, ó. Psicologia
da aprendizagem. Tá? Psicologia da aprendizagem. Aqui no Sou Concurso Eu Vou Passar, tem uma pós-graduação em docência do ensino superior, onde você aprende também psicologia da aprendizagem. Aí, olha, tudo direitinho, tudo lindo de morrer. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Entender psicologia da aprendizagem faz de você um professor melhor. Faz de você um profissional melhor. Saber como alguém adquire conhecimento e as concepções que existem hoje, baseadas em como alguém adquire conhecimento, te faz um professor melhor. E é por isso que tanto aparece em prova. E você já viu que você vai ter que relacionar 1, 2, 3, aqui, tá vendo? Junto com as opções de resposta. Viram aí? Sabemos o que é para fazer. Vou colocar a tela toda para você. Você, então, pode dar uma pausar, pode fazer. Eu vou logo respondendo, combinado? A primeira proposição diz o seguinte, ó. A cultura, o social, molda o psicológico, isto é, determina a maneira de pensar, maneira de vestir, as linguagens, tudo. As funções psicológicas de uma pessoa são desenvolvidas ao longo do tempo e mediadas pelo meio social. Quem fala isso é Vygotsky. Olha só, isso aqui é Vygotsky. Através de símbolos, através da mediação simbólica criados pela cultura e também a ideia de zonas de desenvolvimento. A mais famosa delas é a Zona de Desenvolvimento Proximal, que eu vou escrever aqui, ó, ZDP. Isso aqui é importante para você. Bacana? Muito bem, tela toda mais uma vez para você entender melhor aí. Bacana? Vamos lá. Vem comigo. Próximo estágio, eu vou, deixa eu só, você está me enxergando, eu vou dar uma retirada daqui, tá? Para você não te atrapalhar e te tornar aí, fica mais dinâmico a nossa conversa, combinado? Bom, vamos lá. Próxima proposição é o seguinte. Os estágios são flexíveis, pode ir alternando e são pautados em 4. Afetividade, movimento, inteligência e formação do eu. Isso é o Ahlon, é 1. Olha só. Para o Ahlon, a palavra principal é afetividade. Afetividade é o cognitivo interagindo com a mediação. Veja que ele fala que a criança, para o Ahlon, é um ser integral. Não é só estudar, não. É os aspectos cognitivos, os aspectos motores, os aspectos afetivos. Isso aí são as ideias principais dele. Então, tá tudo direitinho aqui. Ele também fala sobre os estágios de desenvolvimento para ele. E por último, já sabe que aqui é Piaget. Os estágios de desenvolvimento são seguidos sem interrupção. São inevitáveis, sendo que quando um termina, já inicia o outro. Piaget vai nos ensinar sobre estágios de desenvolvimento. Cada idade vai corresponder a estágios, né? E esses estágios são maneiras que as crianças pensam, articulam, a maneira como alguém adquire conhecimento por meio de uma maturação biológica, vai desenvolvendo o corpo, a mente, vai criando sinapses, vai conseguindo desenvolver estruturas mentais cada vez mais elevadas. E aí nós temos como resposta certa 3, 1, 2, né? Deixa eu ver aqui, cadê o 3, 1, 2? Ah, é letra, deixa eu mudar aqui o pincel. Letra, resposta certa, letra C. Bacana? Vem comigo. Questão número 13. Mudar aqui a cor do pincel. Coloca a tela toda para aqueles que gostam assim, né? Deixa eu fechar aqui que eu abri e não fechei. É considerada processual. É considerada contínua, cumulativa, abrangente, interdisciplinar. Adriano, de quem está falando? É isso que ele quer saber, tá? Com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Ó, vou escrever melhor. Qualitativo sobre quantitativo.
Para esse tipo de avaliação, o professor é um gestor das progressões de aprendizagem, que o foco é no processo e não na nota, não no produto de quem ele está falando. Aqui é uma questão clássica de nossa modalidade de avaliação. Aqui vai ser um autor chamado Lucchesi, tem um outro autor também muito conhecido, que é o Libanho, tem a Jussara Hoffmann também, que é autoridade nesse assunto, mas nós temos então a avaliação formativa. Característica da avaliação formativa, ela é contínua, processual, ela não acontece no início e nem no final. Olha só, início e final. A avaliação formativa acontece no meio, ó, no meio, durante esse processo. Tanto é que ele fala, olha, processual, contínua, acumulativa, abrangente. Resposta certa, letra B de bola. Vou retornar aqui. Nossa, o tempo passa rápido, concorda comigo? Mais uma questão importante para você. Olha, já estamos na questão 14, eu tenho trazido muito material para você e a ideia é essa, passar esse momento muito proveitoso conosco. Eu já convido a você, 23 e 25 de fevereiro, nos vemos aqui, o Fábio, toda a equipe vai estar aqui com vocês, com mais dicas preciosas e importantes para a sua preparação para a Seduc Amazonas, para o cargo de professor ou professora. Bacana? Bom, aí tem o enunciado, ele quer saber de quem está se referindo. Olha só, é um conjunto de orientações que deverá nortear a elaboração dos currículos. Uma referência das escolas públicas e privadas de todo o Brasil. De quem ele está falando? A, B, C ou D? Você sabe. Base Nacional Comum Curricular, famosa BNCC, que tem caído muito nas provas, é por isso que eu trouxe ela aqui também para você. Bacana? Antes de finalizar, eu tenho um convite aqui para você, tá? Vou colocar aqui na tela. Professor Adriano, é difícil ser aprovado? Pode até ser, mas você consegue. É totalmente possível para quem estuda com estratégia e constância. Professor Adriano, é muito fácil passar em concurso? Não é. Sabe por quê? Porque exige dedicação, exige compromisso, principalmente exige uma mentoria específica para isso. Eu quero finalizar convidando você, primeiro, curtir esse vídeo, compartilhar, nos ajuda muito. Você gostou da aula? Foi gratuita? Você aproveitou bastante? Treinou bastante? Aprendeu mais? Então curta, compartilhe. E o convite é de 23 a 25 de fevereiro. Teremos um evento exclusivo de lançamento aí, hein, da mentoria da Seduc Amazonas. Venha estar conosco. Combinado? Meus lindos e lindas, vou deixar aqui o meu Instagram para você me seguir. Bacana? Meus lindos e lindas, eu vejo então você na próxima aula, na próxima oportunidade. Agora, olha só, olha o clima, olha o clima. Meus lindos, vejo você na próxima. Um forte abraço. Fica com a música. Valeu! E vou passar enquanto